a cruz simétrica de Cristo. A maior parte, não só dos filmes, mas se você olhar também dos quadros renascentistas, Caravaggio, até alguns quadros modernos, eles geralmente colocam a cruz como sendo uma peça lisinha, né, bem trabalhada. Nós vemos em muitas igrejas a cruz colocada ali. Aquela é uma visão artística, atual e anacrônica, porque, ao que tudo indica, pelos estudos que foram feitos sobre os modos romanos de crucificar uma pessoa, jamais o condenado seria colocado numa peça tão bem trabalhada assim, como se fosse praticamente uma obra de arte de um marceneiro. A cruz era feia, era um objeto terrível. Inclusive, Melito de Sardes, que é um escritor da igreja cristã do segundo século, ele disse o seguinte: o soberano foi tornado reconhecível ao dar o seu corpo e não lhe foi permitido sequer uma vestimenta que o esconda. O que esse autor da igreja, inclusive a igreja católica, canonizou como santo, São Melito de Sardes, um pai da igreja. O que são os pais da igreja? São os primeiros escritores do cristianismo do período pós-apostólico, aqueles que viveram a partir do final do primeiro século, segundo século, terceiro século, até chegar ao quarto século. Então, nós temos aí entre autores dessa época, Melito de Sardes, você tem Irineu de Lyon, Policarpo de Esmirna, você tem Tertuliano, você vai ter até Santo Agostinho. E o Melito de Sardes disse que Jesus foi colocado sem roupas na cruz do Calvário. Eu sei que isso é chocante para você, porque a imagem que nós estamos mais acostumados a ver é essa, de Jesus com uma espécie de uma fralda, um pano assim, cobrindo as suas partes íntimas. Veja bem, eu não acho que é errado as igrejas representarem Jesus crucificado com um pano cobrindo as suas partes íntimas. Acho que é até uma maneira de demonstrar pudor e respeito pelo corpo do Filho de Deus. Mas essa é a visão artística, que, como eu disse, não é errada, mas não é a visão histórica. A visão histórica é aquela testemunhada na patrística, de que Jesus foi colocado na cruz completamente nu. Tá certo? E não foi apenas Melito de Sardes que fala isso, não. Há outros pais da igreja também que têm a mesma afirmação, e eu vou colocar para vocês mais um aqui. Olha essa afirmação também feita por Cirilo. São Cirilo também, perdão, que viveu no quarto século. E antes do ano 387, Cirilo falou o seguinte aos recém-batizados: tendo-vos despido, fostes nu, imitando também nisto Cristo, que estava na cruz. Ou seja, Jesus na cruz, é mais um testemunho que eu tenho, ele estava completamente nu. Jesus foi envergonhado, humilhado. Os romanos provavelmente colocavam as pessoas sem roupa na cruz. Era uma maneira até de aumentar não somente o suplício, a dor, mas também a vergonha da pessoa. Eu vou mostrar para vocês alguns textos clássicos da antiguidade que não afirmam diretamente a nudez do condenado na cruz, mas apontam para ela. Eu vou citar alguns desses textos para vocês. Primeiro, o Sanhedrin 6.3, o Sotá, que são documentos judaicos do iniciozinho da Idade Média ali, até um pouquinho antes, ano 250 mais ou menos. Aqui fala que quando um judeu era condenado ao apedrejamento por blasfêmia, ele deveria ser condenado e apedrejado nu, sem roupa. Você está vendo aí? Jesus foi condenado por blasfêmia pelos judeus. Então é lógico que eles deveriam exigir de Pilatos a nudez de Cristo. Agora, deixe-me explicar essa frase. Quando eu disse Jesus foi condenado por blasfêmia pelos judeus, essa frase precisa ser refinada para ela não se tornar um antissemitismo. Em primeiro lugar, quando a gente fala que Jesus foi condenado pelos judeus, não foi diretamente pelos judeus, porque eles não podiam condenar ninguém à morte na época romana. Somente o representante de César poderia condenar alguém à morte. Então, eles pediram a morte de Jesus, mas quem efetivamente deu o decreto de morte foi Pôncio Pilatos. Esse é um primeiro ponto, tá certo? Os judeus
pediram a morte de Jesus, mas quem condenou Jesus à morte foram os romanos. Apenas para refinar o elemento histórico. Segundo lugar, quando a gente fala que os judeus pediram a morte de Jesus, cuidado para não tomar essa frase de uma forma totalizante. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da história, é que em muitos capítulos da nossa jornada, existe uma minoria barulhenta que tem a aparência de ser maioria, mas eles não são. Repito, eles são uma minoria barulhenta. Eles parecem ser a maioria, eles parecem dominar o cenário, porque eles gritam, eles falam mais alto, eles manipulam, mas ainda assim são uma minoria. E no caso da condenação de Jesus, não era diferente. Quem pediu a morte de Jesus foi uma minoria dos judeus. Tanto é que foi uma turba. O local onde a gente acredita que foi o julgamento de Jesus não cabe mais do que umas 500 ou 600 pessoas em pé ali escutando. Com muita boa vontade, talvez umas 800. Agora, Jerusalém tinha milhares de pessoas que estavam entrando e saindo e não estavam nem se dando conta do que aconteceu. Lembre-se que uma semana antes da crucifixão de Jesus, uma multidão de judeus entrou com ele em Jerusalém, clamando por Senhor e Rei e Salvador. Lembre-se também que o Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, foi todo escrito por judeus. Lembre-se que os 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo e depois converteram milagres em Jerusalém, eram judeus pregando para judeus. E quando eles deram a vida por Jesus, eram judeus. Então, por que a gente só pega aquela parte que solicitou a morte de Cristo e esquece aquela outra parte que morreu por amor a Cristo? Tá certo? E uma parte que não ficou nem sabendo o que estava acontecendo direito ali, porque o tumulto foi muito grande. Então, isso colocado, nós temos outras fontes aqui que eu posso pegar, que também nos dão a entender que a humilhação da cruz envolvia a nudez. Tácito escreve que a crucifixão era o summum supplicium, era marcada pela vergonha pública comparada com a flagelação, onde o réu era despido. Na flagelação, o réu era despido. E o Tácito compara a cruz como sendo a flagelação em seu grau mais alto. Então, a pessoa realmente era crucificada nua. Sêneca também fala de crucificados em várias posições, sofrendo expostos, termo que implica nudez, que eles sofriam a exposição. Expositio em latim, ou exposite, significa nu. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, também fala que ele viu várias pessoas sendo crucificadas no entorno de Jerusalém, e quando ele escreve uma carta contra um tratado contra Ápio, ele fala de mulheres que eram crucificadas de costas para o madeiro para não terem o seu decoro violado. Veja, as mulheres tinham uma exceção de serem crucificadas de costas para a pessoa, de frente para o madeiro, para a nudez frontal delas não ser vista. Então, os homens, obviamente, também eram crucificados nus. E nós temos também Antemídoro de Dautes, que associa a crucifixão ao grau máximo de desonra, observando que o crucificado perde todo o direito sobre o seu corpo, o que, obviamente, implica em nudez. Então, Jesus foi crucificado nu, essa era uma vergonha terrível, e a cruz dele não era bonitinha, lixada, como você vê nos filmes, nos quadros. A cruz de Jesus certamente seria algo assim. Essa é uma possível colocação do crucificado. Eu vou mostrar outras ideias que os legistas que estudam arqueologística, é uma mistura da medicina forense com a arqueologia. Quando você pega pessoas especializadas, são médicos legistas, eles fazem um trabalho junto com a arqueologia para levantar a causa mortis de alguém, a posição, a idade de um esqueleto, etc. Então, essa seria provavelmente uma imagem de Cristo crucificado num pedaço de madeira torto, feio, horroroso, que, aliás, segundo alguns, embora haja um debate sobre isso, a cruz vem do arbore suspendere,
a árvore sinistra. E também Sêneca fala da infelix linum, ou seja, o linho infeliz, ou a madeira infeliz. E ele fala da ligação com patíbulo, e Tertuliano também fala que árvores eram usadas como crucifixão. Então, a cruz poderia ser algo tosco, como essas imagens que eu tenho aí, olha. Uma árvore pregada de qualquer jeito ali, ou 2 pedaços de pau colocados uns sobre o outro, fazendo um cruzamento, daí vem a palavra cruz, e essa seria a ideia da cruz de Cristo, não aquela ideia bonitinha que nós temos. Aliás, eu tenho essas outras imagens também, que são dos ladrões na cruz, e talvez um crucificado poderia ser também colocado de maneira completamente torta, como você está vendo aí, e não da maneira bonita como a gente vê no quadro. Ou seja, mesmo o quadro, ele já traz uma parte muito feia para a gente. Mas eu quero dizer que foi pior ainda.